Bom, gente, bem-vindo à oitava videoaula do projeto FETECEP 2012, que é um sistema bibliotecário em PHP, tá? E só para poder divulgar, só descer aqui, ó, poder divulgar, tá? Informática-entretenimento.blogspot.com. Sou eu e a Verônica, administradores do blog, e é só acessar aqui, ó, sistema bibliotecário em PHP e fazer o curso aí. Bom, seguinte, aproveitando, só abrir os arquivos novamente aqui, vou dar um Ctrl O, só subir aqui ó, projeto PTCP 2012, vou abrir meu arquivo, como eu fechei, tá? Abrir meu arquivo configs, vou dar um Ctrl O novamente, vou trazer meu arquivo index.php e finalmente vou dar um Ctrl O, vou entrar na pasta template e como não está exibindo, eu mando aqui ó, tipos, mando exibir todos os arquivos aqui e ele traz para mim o arquivo TPL. Mandei abrir todos eles aqui. Agora é o seguinte, ó, na videoaula anterior a gente usou o FetArray para trazer todas essas informações para o nosso array aqui, ó, que é o chamado de hat, de tal forma que eu estou criando, tá? Eu estou usando esse comando aqui, ó, em Smart, que é o comando para você criar uma variável em Smart. Então é o assign de tal forma que você cria sua variável em Smart, que nós a gente está colocando o usuário, e estou atribuindo para essa variável aqui, usuário do template, esse vetor nosso aqui, ó, esse array, tá? De tal forma que, se eu aproveitando, ó, vou só abrir aqui, vou digitar ó, localhost, ele já traz para mim, ó, a nossa página então, ó, FETECEP 2012, pode ver que ele está trazendo aqui, ó, teste com banco de dados, que é justamente o que a gente tem aqui, ó. Então se eu digitar aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, tudo maiúsculo, usuários, tá? E vou dar um Ctrl S, eu vim aqui na minha página principal, apertar a tecla F5 para atualizar o meu navegador. Ele traz para mim, ó, usuário. Então eu vou trazer ele centralizado, ó. Vou trazer aqui, ó, center, opa, vou deixar tudo minúsculo, tá? Center, não faz diferença nenhuma, tá, gente? Minúsculo ou maiúsculo, porque o HTML não é case sensitive. E barra center aqui, ó. Dou um Ctrl S, vou lá na minha página, aperto a tecla F5 para atualizar meu navegador e ele traz para o meu usuário de centralizado. Bom, vou aproveitar também para abrir aqui, ó. Vou digitar aqui, ó, localhost, depois coloco aqui, ó, barra MySQL, dou um enter aqui e ele traz o banco de dados pra gente. E o nosso banco de dados é esse daqui, ó, biblioteca teste, tá? Onde que eu tenho a tabela user e sei que se eu mandar visualizar aqui, os campos são o seguinte, ó. User, aí eu dei um clique em estrutura aqui, ó, user ID, que é o nosso campo, user nome, user senha. Se eu mandar visualizar as informações, são esses daqui, tá? Olhando a estrutura, então tem esses três campos, e agora eu vou fazer o seguinte, ó, voltando para o Dreamweaver aqui, no nosso arquivo, então agora eu não estou nem trabalhando com config, nem para o index, aqui vai ser o nosso padrão por enquanto, tá? Eu vou vir aqui no arquivo index.tpl, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó, então acompanha comigo, eu quero criar uma tabela em HTML, porém eu quero que essa tabela traga para mim justamente todas as informações, ó, todas as informações do jeito que está aqui, ó, numa coluna os códigos, numa outra coluna os nomes e numa outra coluna a senha, tá? Então vamos lá, trabalhando aqui já com o nosso arquivo index.tpl e eu quero que vocês percebam o seguinte, ó, aqui vai ficar a nossa interface, ó, no arquivo index.tpl vai ficar a nossa interface, onde a gente vai estar trabalhando com Smart, com HTML e CSS. E no nosso arquivo index.php só tem programação, ó, só código em PHP, tá? Então voltando aqui e indo para a prática então. Bom, para eu poder criar uma tabela em HTML, eu uso a tag table, tá? E vou aproveitar colocar um atributo aqui, ó, border, que vai colocar uma borda 1 aqui, ó. Já vou aproveitar, vou fechar com barra table aqui, ó, tá? Bom, aqui dentro da minha tabela aqui eu vou criar aqui a nossa coluna. Então, ó, o tr aqui, ó. E vou aproveitar para não esquecer, vou colocar o barra tr aqui, ó. E dentro das minhas colunas eu vou criar três colunas. Então a primeira coluna, ó, eu faço através do td, só para deixar um pouquinho aqui do lado aqui, ó,
só para não confundir, TD. E o primeiro que eu vou trazer justamente, vou colocar tudo maiúsculo, sem acento mesmo, ó, código. E vou fechar aqui, ó, o TD aqui, ó. A próxima coluna da minha tabela, então TD, vai ser o que? Vai ser justamente o nome, tudo maiúsculo, tá? O nome do meu usuário. E vou fechar aqui através do TD. E o próximo aqui, ó, eu vou colocar o TD, vai ser a senha, tá? Ou password, senha. Aqui eu vou colocar nome de usuário, ó, nome de usuário. E aqui eu vou trazer password, ficar mais bonitinho, password. Aqui, ó. E vou fechar com o /TD. Bom, gente, preste bastante atenção aqui agora, ó, isso que eu estou fazendo para a primeira coluna da minha tabela, tá? No entanto, se eu dar um Ctrl S aqui agora, ó, dei um Ctrl S aqui, aproveitar e dar um Ctrl S em todos os arquivos, ó. Dei um Ctrl S, vou lá no meu navegador, venho aqui na minha página, ó, ele está aqui. Se eu apertar a tecla F5, ó, pode ver que ele está trazendo para mim, ó, código, nome do usuário e password. No entanto, essa borda aqui é a borda que eu estou trabalhando aqui, ó. No entanto, se eu colocar um 0 aqui, ó, e dar um Ctrl S e for lá na minha página e apertar a tecla F5 para atualizar, ó, ele tirou a borda para mim. Então, voltando a borda aqui para 1, dá um Ctrl S e vou aproveitar também, vou deixar essa tabela centralizada, tá, gente? Eu vou colocar um center aqui, ó, e lá depois do table, vou fechar aqui com /center aqui. Gente, não se preocupe que a gente vai fazer essas coisas tudo em CSS depois. É só pra gente fazer um teste e terminar essa parte com o banco de dados, tá? Vou dar um Ctrl S aqui, vou lá na minha página, apertar a tecla F5. Pode ver que ele está trazendo de forma centralizada. Depois a gente controla essas coisas todas através de CSS, criando div, essas coisas todas, tá? É só para poder exibir mesmo. Então já trouxe a primeira coluna. Bom, agora presta bastante atenção, ó. Pode ver que o /tr está aqui. Eu vou fazer agora justamente as outras colunas, ou os outros campos, ou melhor, as outras linhas da minha tabela, tá? Então eu vou chamar um tr aqui, ó, para fazer a segunda linha, de tal forma que se você preste bastante atenção, porque agora eu vou estar usando um comando em Smart para justamente a gente trazer aquelas informações do banco de dados. Então eu vou criar uma estrutura de looping aqui, que seria o equivalente ao nosso for, para justamente a gente trazer essas informações. Então preste bastante atenção, que é bem simples, ó. Eu vou trazer o section aqui, ó. Aí depois eu trago a palavra name, tá? Igual aí, ou seja, name vai ser aí. É o nosso contador lá, quando a gente cria uma estrutura for, que é um laço de repetição, ou um loop, a gente cria uma variável para justamente ficar aumentando. E normalmente a gente atribui o nome dessa variável com a letra I, tá? Então vai ser o nosso contador. Como para dizer para ele que é um loop, eu uso a palavra loop aqui, ó. E ele vai justamente, ó, aqui vai receber. Então preste bastante atenção. Tá vendo que eu criei uma variável em Smart chamada usuário que vai justamente receber todas as informações que a gente passou para o nosso vetor chamado hat. Então aqui, ó, ele vai fazer o loop de quem? Justamente a nossa variável. Eu coloquei lá variável em PHP, começa com $. Usuário, tá? E sendo que o delimitadores em Smart é o abre-chave e fecha-chave. Pode ver que eu coloquei esse comando todo aqui entre chave aqui, tá? Então o que essa linha faz? Eu estou criando uma estrutura de repetição. Mas o que ele vai repetir? Justamente eu quero que ele traga agora para mim justamente todas as informações do banco de dados. Então olha só, na próxima linha eu vou colocar aqui, ó, um TD aqui, ó, e eu vou falar o seguinte, ó, comando smart. Então eu vou falar que a minha variável usuário, então como ele vai estar aumentando, pegando registro por registro, na primeira coluna eu vou trazer justamente os códigos. Então se eu observar aqui no meu banco de dados, ó, tá aqui, ó, eu vou trazer todos esses códigos aqui, ó. Então eu sei que minha variável hat está guardando todos eles aqui, então eu vou trazer na posição 0, 1, 2 até chegar ao final. Então olha só, voltando para o Dreamweaver aqui, eu vou falar que minha variável usuário, aí eu abro aqui, ó, e coloco a nossa variável I, que é o nosso contador, vai começar em 0 até chegar a interação dele. Aí aqui é o seguinte, ó, aqui vem um lance para vocês verem que é bem simples, ó, eu coloco um ponto aqui e coloco e atribuo o nome do campo. Se a gente olhar no nosso banco de dados, ó, pode ver que chama user underline ID. Então eu voltando aqui, ó, ponto user underline ID.
tá? E depois eu fecho com barra TD aqui. Aproveitando, fazendo a segunda linha, vai ficar bem parecido, ó, TD. Usei os delimitadores em Smart, chamei a variável usuário, passei o meu contador I, e ele vai receber qual campo? Vai receber justamente o user underline, só vamos conferir lá, ó, underline nome, e o próximo vai ser user underline senha. Então, voltando aqui para o Dreamweaver, ó, user underline nome, fecho o TD aqui, fecho, barra TD, e finalmente o último aqui, ó, TD, coloque, ó, %, usuário, chamo o nosso contador entre colchete, ponto, user, underline, senha. E fecho o TD aqui, ó, barra TD aqui. Bom, só não pode esquecer o seguinte, ó, como eu abri um section aqui, ó, para criar a estrutura de repetição, eu vou ter que fechar aqui agora justamente o nosso section. Então eu vou fechar aqui, ó, barra section. Tudo bem? É esse que ficou o nosso código. Vamos dar um Ctrl S aqui. Se tiver algum erro, a gente já corrige e vamos testar lá na nossa página. Ele trouxe só a primeira linha. Agora, usando o Smart, ele vai ter que trazer todas as outras informações aqui, ó. Vou apertar a tecla F5 e vou mandar atualizar. Pode ver que ele está trazendo. Ele deu uma desorganizada aí, tá, gente? Mas vamos organizar ele agora. Pode ver que ele trouxe aqui, ó, 1, Jandos, password tal, 2, septa de bar, tal, password. Vamos arrumar aqui. Deixa eu ver o que eu cometi de errado aqui. Ah, já vi, ó. Abri o TR aqui e esqueci de fechar o TR. Então eu vou fechar aqui, ó. Antes do section eu vou colocar aqui, ó, só para deixar alinhado, ó, barra TR, tá? Que aí é as colunas, ó. BTR, TR, ó. Primeira coluna, ou primeira coluna não, tá, gente? Primeira linha aqui, ó, tá aqui, ó, código, nome, password. E o resto a gente está usando o Smart para gerar o resto aqui, ó. Onde que ele vai trazer para mim todos os usuários, todos os ID do usuário, todo o nome do usuário, todo senha do usuário. Vou dar um Ctrl S novamente, que vou lá para minha página, vou apertar a tecla F5 e agora ele ficou de uma forma correta, do jeito que eu quero. Ó. Pode ver que código 1, nome é Jantos, password é tal. Código 2 é septa de bar, senha tal. Tá vendo? Bem tranquilo de trabalhar, fazendo isso através do nosso arquivo. Pode ver, ó. Aqui no index.php tá o nosso código em PHP, não tem nada de formatação. E aqui eu já estou trabalhando com o Smart, ó, esse daqui, ó, tudo tá entre o abre chave, fecha chave, faz parte do Smart, ó. Essas linhas todas que eu estou selecionando aqui faz parte do Smart. E estou trabalhando com HTML também. Só que é claro, depois a gente, essa parte de formatação, de deixar no centro, essas coisas, a gente vai fazer através de CSS. Tudo bem, gente? Com essa videoaula aqui, a gente termina essa parte do banco de dados e agora sim a gente entra na parte no projeto nosso do sistema mesmo, tá criando as interfaces, trabalhando com CSS, criando a estrutura do sistema, essas coisas todas. E a gente vai fazer uso de tudo isso que eu mostrei para vocês, tudo bem? Gente, só para poder terminar aqui, ó, essa videoaula e outras videoaulas pode ser conferida no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Tchau e até a próxima videoaula.